Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado e Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos dessa 13ª lição com o tema Testando os Profetas e vamos estudar o segundo tópico, segunda-feira, com o título Operação de Milagres. Perguntar: a operação de milagres serve como teste para avaliar um verdadeiro profeta? Lucas capítulo 7, o versículo 26 a 28 diz: Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ainda o apóstolo João, capítulo 10, versículo 41, diz: E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Então aqui está sempre referindo a pessoa de Jesus. E quando se trata de João Batista, é interessante notar que ele não fez milagre nenhum e era um grande profeta. Profetizou e tudo o que aconteceu concernente à volta de Jesus, concernente à primeira vinda, a primeira vinda de Jesus, se cumpriu. Então era um grande profeta, mas não fez nenhum milagre. A Pena Inspirada complementa com o seguinte texto, Testemunho para a Igreja, volume 9, página 16, diz assim: Haverá comunicação constante entre o céu e a terra por meio dos anjos. Cercado de anjos maus e alegando ser Deus, Satanás operará milagres de todos os tipos para enganar, se possível, os próprios escolhidos. O povo de Deus não encontrará segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará as maravilhas que serão realizadas. O povo de Deus provado e testado encontrará força no sinal mencionado em Êxodo 31, 12 a 18. Eles devem afirmar nessa palavra viva: está escrito. Esse é o único fundamento sobre o qual podem permanecer firmes. Aqueles que quebram o seu concerto com o Senhor estarão sem Deus e sem esperança naquele dia. Então, o milagre não é um meio de saber se o profeta é verdadeiro ou não. Porque até o próprio diabo vai imitar, o inimigo vai imitar milagres autênticos. Então devemos ter a noção de que não é por milagre, e sim pelo que está escrito, pela obediência, pela palavra de Deus, pela confirmação das coisas que já foi deixada para o nosso aprendizado. Então isso é que mostra que o profeta, ou o pregador, ou aquele que está a falar, é verdadeiro. E quem quebrar o concerto com o Senhor, quem quebrar a sua lei, quem não obedecer aos seus preceitos, então vai ficar sem esperança nenhuma. Então devemos ter cuidado com isso. Pergunta B. Quem aproveitará ao máximo a operação de milagre nesses últimos dias? Quem é que vai tirar proveito disso? O apóstolo João, escrevendo assim em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, e a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, quem vai aproveitar isso? O próprio Satanás. As pessoas distraídas, aqueles crentes que estão mais pela emoção do que pela razão, vão ser muito enganados, infelizmente vão ser as maiores vítimas, mas o inimigo vai tirar muito partido disso. Ainda Apocalipse 13, 14 diz assim: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Portanto, o inimigo há de usar todo tipo de artimanha para enganar, e uma das coisas que ele vai fazer, e com grande, como diz o texto anterior, se possível enganaria até os próprios escolhidos, é milagres. Testemunho para a Igreja, volume 2, páginas 171 e 172, diz assim:
Satanás observa de perto os eventos e, quando encontra alguém que demonstra ter forte resistência à verdade divina, ele revela eventos não cumpridos a essa pessoa para garantir um controle mais firme sobre ela. Aquele que não hesitou em confrontar quem tem o controle absoluto sobre a criação, tem maldade para perseguir e enganar. Ele mantém os mortais presos em sua armadilha hoje. Então, realmente, o inimigo vai estar apostando tudo. Ele desafiou o próprio Cristo no deserto. Ele tentou Jesus, fez de tudo para engodá-lo na alimentação, depois no caráter, ou seja, quando ele foi mostrar ali, ó, te dou isso, te dou aquilo outro na lisonja, e de todo recurso que ele usou ele não conseguiu, mas ele tenta fazer isso com todo ser humano e tem tido um certo êxito com aqueles que estão distraídos. Então ele observa, ele sabe tudo. Se tem alguém que conhece as profecias de cor de trás para frente, é Satanás. Ele tem certeza de que os acontecimentos vão ser reais. Ele quer causar estrago. Portanto, devemos todos nós estar muito atentos e lembrar que a lei ao testemunho. Tudo que fugir do está escrito, logo é errado. Só que o inimigo sabe que se confrontar diretamente, nós não aceitamos. Então ele coloca pequenas mentiras dentro de muita verdade. E aí está o perigo. Então, quando você vai assistir YouTube, pregadores eruditos que não pertencem ao movimento de reforma, que não são pessoas consagradas pelo próprio Deus, não são pessoas que pertencem ao movimento de reforma, você está correndo um grande risco de receber pequenos engodos para te causar confusão e levar você a ter dúvida da doutrina que é a mais correta, que é o povo de Deus, que é a única igreja de Deus na terra. Tenha muito cuidado, não contra os irmãos, e sim contra a doutrina em si, que se afastou. E nesse enredo é que o inimigo, dentro dessas muitas verdades, dessa quase semelhança, é que o inimigo usa alguns aspectos para enganar. Então tenha muita atenção. Pergunta C. Por que devemos fazer tantos testes hoje? Segundo aos Coríntios 11:14. E diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A irmã White fala sobre esse tema, quando ela vem falando sobre isso, ela aborda que, humanamente falando, Satanás, se fosse permitido, que ainda não é, mas vai ser, pelo estar aqui profetizado, mas se fosse permitido nós vermos Satanás, humanamente falando, é um anjo lindo, é um anjo de luz, é um anjo que realmente nota-se que é diferente, que é algo celestial. E ele realmente é, apesar do pecado, apesar de tanto tempo no pecado, ele é um anjo de luz. Mas a irmã White fala um pequeno pormenor, ele tem rugas no rosto. O pecado e o tempo trouxe-lhe rugas ao rosto. E é bom sabermos todos esses pormenores para termos a noção de quem é que está à nossa frente. E se for um anjo de Deus, ele não vai vir com engodo e com desafio para você. Ele vai te ajudar, vai te apoiar, vai confirmar aquilo que você aprendeu. Portanto, isso é o mais básico, né? Vamos ver o que a Pena Inspirada traz para nós. O Grande Conflito, página 588, diz assim: conforme o Espiritismo conseguir imitar melhor o cristianismo tradicional, ele alcançará maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás aparece como convertido segundo o conceito atual de conversão. Atenção, segundo o conceito atual de conversão. Ele aparecerá na figura de um anjo de luz. Por meio do Espiritismo, milagres ocorrerão, haverá cura de enfermo e muitas maravilhas inegáveis acontecerão. Coisas reais, atenção, não estamos dizendo que é engodo. Coisas reais vão acontecer. Assim, quando os espíritos alegarem ter fé na Bíblia e manifestarem respeito pelas instituições da igreja, essa obra será aceita como uma manifestação do poder divino. E atenção, não é. Essa aqui é a questão. Ainda outro poder, conselho para escritores e editores, parte 35 e 36, a Pena Inspirada traz o seguinte: estamos vivendo em tempos perigosos e não nos convém aceitar tudo o que aparece como sendo verdade sem examinar em detalhe. Também não podemos nos dar ao luxo de rejeitar qualquer manifestação que produza os frutos do Espírito de Deus.
fruto do Espírito de Deus. Devemos também ter cuidado, não podemos rejeitar isso aí. Por isso, devemos ser dispostos a aprender, mansos e humildes de coração. Existem aqueles que rejeitam tudo que não esteja de acordo com suas próprias ideias. E ao agirem assim, põem em perigo seu interesse eterno, do mesmo modo que a nação judaica quando rejeitou a Cristo. Então, os interesses da nação judaica estavam tão enraizados, eles eram tão autossuficientes que não quiseram aceitar mais nada e acabaram por rejeitar a Cristo, e muitos deles foram rejeitados e vão perder a salvação. Portanto, devemos ter a noção que esses eventos finais relacionados com operações de milagre, que é esse segundo tópico, vai estar muito ligado a falso e verdadeiro. Vai ser uma linha muito tênue. E essa linha muito tênue para ser discernida, como diz o texto anterior, se possível enganaria até os escolhidos. Nós devemos estar bem assente daquilo que nós conhecemos, de tudo que Deus traz para nós, não ter dúvida em vários assuntos que são polêmicos, e lembrar que as decisões que temos nos estatutos da nossa igreja são decisões dirigidas por Deus, e confiar nessas decisões, e que essas decisões foram todas baseadas no Espírito de Profecia e principalmente na Bíblia Sagrada. Temos base nisso. E isso inclui casamento, divórcio, novo casamento, o Espírito Santo, guarda do sábado, regime alimentar. São coisas básicas são alicerces, básicas não, são alicerce, mas são conhecimentos básicos que devemos ter. Conhecimento, quanto mais profundo for, melhor. Mas essa é a base da nossa fé. E devemos ter a noção de que o inimigo vai distorcer todos esses 4 pilares, ele vai tentar torcer. E nós devemos ter o cuidado de não permitir, de estar atento, andar nas veredas antigas e lembrar que nossa organização tem por princípio ser fiel, reformar sempre. Possamos então ter esse interesse, cada um de nós, pessoalmente, em família e também na igreja, ajudar uns aos outros. E ter paciência com, às vezes, um irmão ou outro que tenha dúvida. A dúvida é normal, o inimigo vai estar sempre colocando dúvida, eu posso vir a ter dúvida, mas o fato é, devemos ter paciência, não julgar e estar estudando para que tudo que vier de dúvida possamos ter a convicção e a certeza de que está escrito. Que Deus dê sua graça, nos abençoe para ter discernimento nessas operações de milagre, nessas situações quando começarem a acontecer, possamos ter discernimento espiritual para tomar a melhor decisão. Deus nos abençoe para isso hoje sempre. Amém.